Salve a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez eu agradeço por eu poder estar aqui juntamente com vocês para glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. Se pudesse colocar uma luz mais fraca, porque eu não consigo enxergar com essa luz. Aleluia. Senhor, vamos fazer uma oração agora? Ninguém precisa levantar, tá? Dobra somente a sua cabeça e vamos falar um pouquinho com o nosso Deus. É uma conversa que nós temos que ter com Ele, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, papai, se encontramos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer por esses momentos, por essas horinhas que nós estamos passando aqui, que o Senhor possa realmente receber, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, porque somos necessários, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos da presença do Espírito Santo, é Ele que fala conosco. Sabemos que cada um de nós que estamos aqui no púlpito, aqui na presença, apenas somos transmissor da palavra do Espírito Santo. Não é nós que programamos, mas sim o Espírito Santo que vai através de mim trazer essas palavras e elas vão atingir o coração, a mente de cada um. Cada um de vocês que receber, pode até receber de uma maneira diferente, mas é de uma maneira que vocês estão necessitando ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Pai, por ter me colocado nesse momento aqui na presença do Senhor. Sei que não sou digno, mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, me colocou nesse momento. Eu agradeço por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, eu estive em casa essa semana, o pastor me pediu, eu estava até numa correria, que minha mulher ficou doente, né? Não pude nem ir no G6, fiquei faltando no G6, talvez faltei até um culto aqui também, porque ela passou bem mal, fiquei internado junto com ela, quer dizer, ela se internou e eu também, para ficar cuidando dela lá. Acabei de passando mais de uma semana, mas todo dia tinha que levar ela no hospital. Aí eu vou ficar pensando bem, puxa vida, minha mulher passou por tudo isso, foi ruim para mim? Foi, dormi numa cadeira dura lá, sabe aquelas cadeiras que não tinha nada, um frio lascado. A minha mulher na cama lá, deitada toda enroladinha, mas eu sem coberta, sem nada, e ficava naquela cadeira. Mas uma coisa eu pude ver, cada vez que passava o dia, estava cheio de pessoas necessitadas de oração, necessitadas daquilo. Eu levantava ali, eu falei, eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui só para cuidar da minha esposa, não. Eu vim aqui para poder trazer. Eu vi pessoas ali chorando, se lamentando de dor, de muitas coisas. Tive lá naquele hospital ali no Guarujá, perto ali, nem sei o nome daquele hospital qualquer, um grande, né? No qual minha mulher tem o convênio. E eu vi lá pessoas, tem um rapazinho lá, estava gritando de dor. A minha mulher olhava para mim, olhava para ela, eu falei, aquele multidão de gente olhando, ninguém fazendo nada, eu falei, em nome de Jesus eu vou lá. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas o que habita em mim, não é o meu poder, é o que habita em mim que vai fazer a obra. Levantei, fui lá e orei, acabei de orar, falei para o menino, e aí? O menino não gritou mais. Acabou, cessou, parou, foi para o médico, daqui a pouco eu vi ele saindo embora, beleza. E nisso entrou várias pessoas naquele hospital, várias. Eu nunca vi entre e sai, e ali eu não vou dizer que orei para todos, mas orei para aqueles que o Espírito Santo me convencionou que eu deveria de orar. E todos aqueles que orei, o Espírito Santo fez a obra. Até uma pessoa que ela é um pouco mais para frente do Guarujá, estava lá internada também, desviada do Evangelho, e eu comecei a pregar para ela, fiz a oração, ela também voltou para Jesus e diz que vai continuar glorificando o nome do Senhor. Me deu até o endereço para me visitar ela, a família dela. Eu não pude ainda,
porque eu ainda não terminei com a minha fase com a minha esposa, porque ela está se recuperando, por isso que ela também não veio aqui hoje, tá? Chegou com pressão de várias vezes, com 21, né, de grau, já era para ter morrido, o médico falou que escapou por pouco, mas, graças a Deus, o Deus que nós servimos só vai levar conforme a vontade dele, não é o Satanás que manda na nossa vida, tá bom? Nós temos que estar firme em todos os momentos da nossa vida, porque a nossa passagem aqui na terra, ela é curta, é passageira, e nós temos uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, do jeito que Ele subiu, Ele vai descer para levar para nós para as moradas, no qual Ele está preparando, mas vai depender de vocês andar na presença do Senhor, amém? Bom, eu estava orando e Deus me deu essa passagem em Daniel, capítulo 9. Eu vou começar do versículo 24, para vocês poderem entender melhor. Todos acharam? Amém? Aqui diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus falando com Daniel, para cessar as transgressões e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido e o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as tranqueiras do templo se angustiosos e tempos angustiosos. Depois de 72 semanas será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será como uma inundação até o fim de haver guerra. E estão determinados dissoluções, e ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar sacrifícios, ofertas e cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui, se a gente olhar no capítulo 9 de Daniel, logo no começo de Daniel, a gente vai perceber ali que Daniel era um rapazinho, foi para Babilônia, e Nabucodonosor levou ele para Babilônia para ficar, como é que se fala lá? Preso, ficar cativo lá na Babilônia, e ele foi novinho para lá, e ficou todo esse tempo. Mas Daniel nunca deixou de orar a Deus. Vocês vê lá que desde o início que ele chegou lá, ele não quis participar dos manjares do rei Nabucodonosor. Ele ficou só tomando cereais, comendo aquelas verduras e orando e jejuando. E Deus sempre com ele. Até um dia Nabucodonosor teve aquela visão da estátua, mostrando para eles todos os reinos que ia ter na terra. Foi logo no começo, no capítulo acho que 2 de Daniel. Mas no capítulo 9, Daniel conta que essa história, essa passagem que passou, que ele estava ali lendo o livro de Jeremias, né? O livro de Jeremias. Ele começa a ler o livro de Jeremias, e Jeremias tem uma profecia. Ele vai passar essa profecia, ele começa a ler e ele fala. E ele já estava lá na Babilônia, preso como cativo. Ele olha lá e ele fala: nossa, agora eu entendi. São 70 anos que nós vamos ficar aqui no cativo. E era o fim já era praticamente os 70 anos que ele estava lá. E ele ora, e ele pega agora e vai orar.
E diz a palavra aqui no capítulo 9, que ele começa a orar agora e começa a buscar a presença de Deus, porque Daniel era um homem de oração. Se olhar a vida dele, desde pequeno até o tempo que ele ficou lá, você pode encontrar que Daniel orava 3 vezes ao dia, abria a janela, não tinha circunstância para ele, nem por pena de morte, que tentaram matar ele porque ele estava orando. Ele mesmo assim abria a janela e orava e buscava a Deus, e ninguém impedia dele de orar ao Senhor, porque a Bíblia disse: buscai o reino de Deus e as suas coisas serão acrescentadas. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. Era isso que Daniel tinha. Aí ele começa agora no capítulo 9 e começa ali a orar. Ele começa a orar. Então a Bíblia diz que levou 21 dias eles ali em oração, até que chegou a resposta para ele. Ele falou: Daniel, muito amado de Deus, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, desde a sua oração já tinha sido ouvido. Ele já tinha ouvido, mas você vê, ó, e ele ainda levou para chegar a resposta para ele 21 dias. Muitas das vezes nós começamos a orar a Deus, a gente não ora um dia, às vezes nem é meia hora, nós já achamos que já oramos muito e que Deus não está respondendo. Você viu o que ele falou aqui para Daniel? No momento que você dobrou o joelho, a sua oração já estava ouvida. E às vezes nós passamos isso, irmão. Nós não buscamos, não oramos. Quando ora pouco, esse pouco, quando ora, ainda nós cobramos de Deus, porque que a gente não recebeu. Olha aqui, ó, o exemplo. Daniel, no cativo. Sabe o que é cativo? Não tem possibilidade de decidir nada na vida dele. Ele depende do Nabucodonosor, depende daquele estado. Ele não estava nem na terra dele, estava numa terra estranha. E ele ali, ó, mas ó, Deus, nas primeiras horas de oração, Deus já falou, já ouvi a sua oração. Porém, tinha um anjo, demônio, espírito, que estava, o quê? Impedindo que a oração, que a resposta de Daniel chegasse até ele. Até que veio um outro anjo, né, debateu, e aí conseguiu chegar até Daniel. E agora ele começa a falar, Daniel. Aí ele começa a falar aqui no capítulo 24, ele fala, olha, as suas orações foram ouvidas, e vai acontecer isso, e vou te passar agora para você a profecia que Deus está dando para ele agora nesse momento. A primeira profecia foi para Jeremias, que ele ia ficar 70 anos na Babilônia. Quando completou, Deus agora vai dar uma profecia para ele e vai falar para ele assim, ó, 70 semanas, certo? Aqui também, ó, quando ele fala, 70 semanas estão determinadas para o povo de Deus. 70 semanas estão determinadas. Glória a Deus. Que nós acabamos de ler agora mesmo. O que é essas 70 semanas? É quando o povo sai da Babilônia, que completa os 70 anos, aquele rei daquela época que mudou o reinado e começou a entrar o Ciro. Ele já viu falar de Ciro, né? Ciro. E Ciro vem e agora ele fala, olha, vocês estão livres. Vocês agora podem voltar para as suas nações. Vocês podem voltar para o templo de Jerusalém, para consertar as muralhas, para poder levantar de novo o templo de vocês, ter as suas orações lá no seu país. Glória a Deus. Então mandou que eles voltassem para lá. E eles voltam. Ali completam. E a gente começa a ver agora algumas datas aí, que vocês vão ver agora. Eu tive que marcar aqui, porque já estou com uma idadezinha, o meu cérebro não guarda muita coisa não. Vai chegar, domingo passado eu fiz 72 anos. Graças a Deus, né? Porque tem muita gente que está chegando nos 50. Então é que ele fala. Então o que ele fala? Agora foi determinada.
Aí começa o povo vir, eles começam a edificar de novo o templo, e começam a montar o templo todinho ali. E ali eles fazem tudo aquilo e continuam levando. Só que o povo começa de novo a fazer as transgressões. Daqui a pouco vem outras nações atacar Jerusalém, glória a Deus, né? E ali demora uns tempos. E onde que fala? Vai chegar um tempo. Ele fala aqui, ó, que vai ter as semanas, que vai chegar para consertar o templo, vai ter uma semana que vai ter umas conversas com Deus, e ele fala agora, aqui na frente, fala, o tempo que vai demorar para completar os 70 anos. A gente, para entender isso daí, a gente vai ver o quê? 70 anos, a Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 8, se não me engano, fala que um dia para Deus é 1000 anos. 1000 anos para Deus também pode ser um dia, certo? Um dia. Então, o que nós vemos nisso daí? Que foi determinado, 70 anos. Mas 70 anos pode ser 70.000, 77 dias. Mas a gente fazendo um estudo e algumas coisas que foram vistas pelo povo, a gente pode ver, e a gente começou a contar agora os tempos de como foi passando de mão em mão, tempo que veio, quando atacaram Jerusalém, né? E destruíram o templo de Jerusalém de novo, o segundo templo, que até hoje está destruído, não foi levantado ainda, mas já está próximo para fazer outro templo de novo, e aí começa a contar a história. Então eu tive observando aqui algumas coisas, que ele fala que de Adão até o dilúvio, olha que demorou bastante tempinho, de Adão até o dilúvio, demorou 1656 anos. Até o dilúvio. Nós sabemos aqui que quem escapou do dilúvio foi só Noé. E mais os seus filhos, né? 8 pessoas, né? 7. Então, são 1656 anos de Adão até o dilúvio. E ali o que aconteceu o quê? Na cronologia apresenta no livro de Gênesis, no capítulo 5, que detalhes as idades de Adão e seu descendente até Noé, que tinha 600 anos quando tinha Noé, que quando o dilúvio ocorreu. Tá? Aí depois do dilúvio, começa a vir de novo através de Noé, a sua família, começa a vir o povão, até chegar em Abraão, que é outro tópico que é muito importante na nossa vida. Então, aqui ele fala de novo, de Abraão. Abraão nasce há cerca de 292 anos após o dilúvio. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Se a gente for observar isso daí, a gente vai ver que Abraão conviveu com quem? Com Noé. Eles tinham, você vê, e Noé era depois do dilúvio. Ele passou o dilúvio, ainda conheceu Abrão depois do dilúvio. Então, para você ter uma ideia de como as coisas vão acontecendo, vão passando de tópico em tópico. Aí a gente vai olhar agora aqui também na frente, o que a gente vai descobrir? Né? Então, ó, ele viveu 350 anos após o dilúvio, o que significa que Noé e Abrão poderiam ter se conhecido. Do fim do dilúvio até Abrão viveu 175 anos. Abraão viveu 175 anos depois do dilúvio. Aí nós vamos começar a colocar de novo, né? E de Abraão até a morte de Abraão foi 477 anos, para chegar lá aos pontos para colocar. Por que eu estou dando essas datas? Para vocês entenderem uma coisa, tá? Aí, nós vimos aqui, e o fim do dilúvio, né? E cerca de tanto de Abraão.
De Abraão até Jesus, depois que Abraão morreu, até chegar o tempo de Jesus, levou 2000 anos. É bastante ano, né? Depois que morreu o Abraão. Levou 2000 anos. Tá legal. O que aconteceu? Nasceu quem? Jesus. Agora eu falo para vocês. De Jesus até os dias de hoje, quantos anos tem? 2025. Aí a gente sobrando todas essas datas que vocês estão vendo aí, que foi passado para vocês, somando elas, vai dar um total de 6.158 anos. 6.658 anos. Agora você pega isso daí e vamos dividir por semana, porque Daniel vai falar para elas, são 7 semanas que vai passar. São 7 semanas. Em cada semana vai ter um episódio. E na 7ª semana, que é a 6ª semana, que é em 69 semanas, aonde que nasce Jesus, que morre Jesus, era para entrar, sabe quem? A 7ª semana, para formar a 7ª semana. Era para entrar, mas ela não entrou. Porque se ela entrasse, ia acabar o quê? Ia acabar. Ia começar o milênio. Mas muitas pessoas não iam subir. Nós não estaríamos hoje orando para subir com Jesus. Então, pela misericórdia de Deus, para ele ver as nações e ver o futuro, ele fez o quê? Abriu um parênteses. Ele abre um parênteses, e nesse parênteses é agora onde nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça. Por isso que nós estamos aqui, recebemos um presente de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para conseguir conquistar. Ele conquistou a vida, ele morreu, e para mostrar que ele ressuscitou e que ele vai ressuscitar os mortos. A Bíblia diz em Tessalonicenses que Jesus vai vir nas nuvens, vai trazer os que estão vivos até as nuvens, vai ressuscitar os mortos, vai transformar num corpo glorificado. Tudo isso foi bênção de Deus. Ele está dando isso para nós de graça. Nós não compramos, ele não pediu nada, ele simplesmente pelo amor dele, onde está escrito em 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama a cada um de vocês, cada um de nós, cada um que está aqui, independente se é branco, se é preto, se é amarelo, dependente de qualquer posição, até aqueles Hamas, aquela turma que está lá, Deus ama eles também, mas só que tem uma diferença. Para nós recebermos essa bênção de Deus, nós temos que estar ligado com o Espírito Santo. Nós temos que estar fora do pecado. Outra coisa, sabe o que é ligado com coisa? Muitas pessoas pensam que estar ligado com Deus é colocar a Bíblia debaixo do braço e vir aqui e assistir o culto. Quando sai ali na porta, o que foi que o pastor pregou? Não lembro. Não é isso. Quando a gente vem aqui no culto racional, que o apóstolo Paulo fala, racional, culto, sacrifício do corpo, sabe o que é? O sacrifício do corpo é o amor que vocês têm que ter por Deus. Não é a nossa carne, não é queimar a nossa carne, não é ficar ajoelhando. Ele vai ter que sentir dentro da gente que realmente nós estamos aqui por amor a Deus, por agradecimento a Deus. É aí que nós vamos receber a graça do Senhor. Vim aqui prestar atenção, ficar calado na hora do culto, na hora da palavra, prestar atenção. Hoje em dia, infelizmente, eu não estou dizendo que é a igreja, eu não vim aqui para falar nada da igreja, nada de vocês, eu estou apenas ensinando, explicando como que Deus recebe. Para vocês terem uma ideia, eu vou te falar, Deus rejeitou o sacrifício de Caim, mas recebeu de quem? Por quê? Por quê? Vocês tentaram pensar por quê?
Olha quem cá. Caim e Abel, não era filho de Adão e Eva? O mesmo ensinamento que Adão e Eva deu para Caim e Abel foi diferente? Ele deu igual. Por que recebeu de Abel e não recebeu de Caim? Alguém sabe responder para mim? Hã? Abel fez com amor. Abel apresentou com amor. Não interessa, não era a obra. Deus não precisa de cereais. Deus não precisa de sacrifícios desse tipo. O sacrifício que Ele quer é se você ama Ele. Se você coloca Ele em primeiro lugar. Aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Só para você ter uma ideia. Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Quando Jesus falou para ele, olha, eu estou indo para o Pai, mas vai até Jerusalém. Fica lá orando, vai orar. Que você vai receber, sabe o quê? Poder do Espírito Santo. Você aceita Jesus, você é salvo. Você anda na palavra de Deus, você é salvo. Mas, cadê o poder? O poder é que quando tinha o demônio, você saber expulsar ele pode. Não é o poder seu, é o poder que está em você. Por isso que ele fala, vai lá em Jerusalém e fica aqui do alto, virá o Espírito Santo e ele vai encher vocês de poder. Poder, gente, poder. É isso que Deus quer. Deus quer que chegue aqui o endemoniado, ora por ele, expulsa ele, prega, faz a pregação, aceita Jesus. Outra coisa, evangelismo. Como? Se a maior função de Jesus Cristo que ele fez aqui na terra, nos 3 anos que ele pregou, ele não ficou entrando na igreja orando, ele entrou para buscar alma, tirar a alma da mão que está presa na mão do diabo. E ele falou assim, agora ide, o que você quer? Ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, quantas vezes? 3 vezes. Até que ele falou, tu sabes. Você me ama mesmo? Apacenta. Agora levanta a mão e vê. Não precisa levantar. Levanta na sua cabeça e vê. Será que é isso que eu estou fazendo? Será que é esse amor que eu estou dando para Deus? Será que eu realmente estou saindo da minha casa para ganhar almas? Quantas almas eu ganhei esse ano, esse mês, o ano todo? Quantas almas eu vou apresentar diante de Deus? Papai, não faltei um culto. Ele está nem aí com isso daí. Olha, mas eu tocava aqui na frente, eu cantava. Deus não dá ouvido. Mas todo mês, meu dízimo, todo mês eu fazia isso. Ele não vai perguntar isso. Sabe o que ele vai perguntar? Quantas almas você ganhou? Quantas almas você trouxe para o reino? Sabe? Porque nós estamos sendo mesquinhos. Nós buscamos a nossa salvação. Os outros, não é assim. Deus, Ele deu seu único filho. Com tanto amor. Com aquele amor incomparável. Sabe para quê? Porque Ele ama nós também. E Ele falou, vou dar o meu filho para vocês. Agora, como que nós vamos agradecer a Deus? Fala. É comprando, como muitas igrejas aí faz. Comprando salvação. Comprando, perdão de Deus nessa maneira? Não, nós temos que ganhar a salvação de Deus mostrando o nosso amor, demonstrando o nosso amor, trazendo almas para o reino do Senhor, tirando aqueles que estão sendo flagelados, que estão sendo judiados, né? Por isso que ele fala, se alguém te pedir, que dê para ele, se pedir a túnica, dá também, dá tudo que você tiver que dar, saia descalço, seja de qualquer jeito, mas ajuda aquele que é necessitado. Isso que é, mostrar o amor para Deus, porque a turma fala que Deus é amor, Ele é o amor em pessoa, Ele é amor em pessoa, tudo pode acontecer, Ele é o único Deus. Hoje, você vê nas nações, até aqui no Brasil, né, muitos deuses, mas para o Evangelho só existe um Deus, que é Deus, Jeová, Jireh, glória a Deus, que deu seu Filho, Jesus Cristo, que deu, quando Jesus subiu ali, no livro de Atos,
capítulo 1, você vai ver, acho que no versículo número 6, estava todo o povo ali, e ele fala, o anjo fala, está vendo esse que está subindo? Da mesma maneira que ele vai estar subindo, ele vai descer para buscar a tua igreja. Irmãos, está aí, olhando aqui, 6.000 anos se passaram, está faltando praticamente uma semana. Se for transferir isso daí tudo para semanas, como inverte, né? 1.000 pode ser como pode ser 1.000. Se inverter para um dia, vai dar uma semana. Uma semana está para entrar. E se entrar essa semana, significa que a igreja, os salvos subiram. Quando entrar essa semana, os salvos vão subir. Os mortos vão ser ressuscitados. E quem que vai entrar? Me diga, quem que vai entrar? O anticristo e a besta. E eu vou te falar para vocês, o anticristo já está em nosso meio, a besta já está em nosso meio, tá? Muitas pessoas estão despercebidas, mas eles já estão. Você quer ver uma coisa? Você sabe quem é a besta? Quem já ouviu falar em humanoides? Já alguém aqui já ouviu falar? Já? Humanoides? Já tem tantos. Já ouviu falar no AI? O que é esse AI? O que é o AI? Inteligência. A besta vai ser uma inteligência artificial em um humanoide. Se vocês olhar hoje, você vê quando falo aí para fora, você vai ver, se você olhar, você vai falar, é uma pessoa. Não tem diferença. E sabe como que a Bíblia fala? Isso aí é um outro setor que a gente vai discutir, pode discutir mais lá na frente, quando chegar para falar em Apocalipse. Quase ninguém prega Apocalipse, porque acha difícil. Então não prega. Mas lá em Apocalipse fala sobre o anticristo, fala sobre a besta, e essa besta, sabe o que ela é? Um humanoide, é de uma pessoa que morre, eles vão pegar essa pessoa morta, vai fazer ele ter vida, e ele vai ser da inteligência artificial nesse corpo, e esse corpo vai ser dominado pelos demônios, e eles vão dar suporte, esse humanoide vai dar suporte para o anticristo, que vai dominar todas as nações. Você sabe quem que vai dar poder para o anticristo? Os líderes de nações. Vamos supor que fosse agora, o Lula ia dar, o presidente dos Estados Unidos, vai juntar todas as nações e vai falar agora, vai dar todo o poder para o anticristo. Falou, agora você domina. E quando ele dominar, a Bíblia diz aqui, depois vocês pegam lá no capítulo 9 de Jeremias, e vai falar para ele que vai dividir, são 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Vai dividir em duas partes. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer um pacto com a igreja, com os israelitas lá também, com os judeus, vai fazer um pacto com o mundo inteiro. Ele vai ser o homem mais bonzinho de tudo. Na primeira semana, 3 anos e meio, ele vai ser de tudo, vai fazer de tudo. Porém, meu irmão, quando inteirar a metade dessa semana, quando entrar a outra metade, aí ele vai se rebelar. E quando ele se rebelar, quem tiver aqui, aqueles que estão salvos já não estão mais aqui. Os que morreram em Cristo já não estão mais aqui. Só vai estar Israel, porque negou a Cristo. Mas eles vão ser salvos também, viu? Nem que seja com a própria vida, mas vão ser salvos. Porque vai vir a descida de Deus quando houver. Você não viu o que eu li ali? Vai ter guerras. Nesse final vai existir guerra. Diz que o sol vai escurecer, as nuvens, tudo que você vai ver aí vai ser balado. Não é que o sol vai escurecer. Sabe o que é? É uma ogiva que eles vão soltar em certos lugares. E essa ogiva vai trazer uma fumaça tão grande que vai abrangir o planeta Terra.
Porém, Jesus vai descer. E quando ele descer, ele vai soltar também uma fumaça branca e vai engolir essa fumaça. E todo olho vai ver Jesus através da internet. Através da internet. Porque hoje você se comunica com o mundo inteiro através da internet. Ela está te trazendo, como que está trazendo. Não, você vê que a evolução cresceu tanto, que nem eu acabei de falar, semana passada eu fiz 72 anos. Quando eu cheguei aqui em Bertioga, foi em 96, eu estava com 40 anos. Com 40 anos de idade, o primeiro, sabe, eu fui um dos primeiros que comprei o celular desse tamanho. Parecia um tijolo. Na época eu paguei R$ 1.200, só que R$ 1.200 naquela época, há 30 anos atrás, valia um bom dinheiro. Hoje não está valendo quase nada. Então eu comprei isso daí. Já era uma evolução. Computador, aquelas telinhas verdes, já viu? Telinha verde. Olha só, em 30 anos, você lembra de falar de alguém que era rico? Quem eram os milionários? Hoje, agora, de uns tempos para cá, de 2018, de 2000 para cá, nós já começamos a fazer, nossa, tem um fulano aí que apareceu agora, tal de Elon Musk, um dos homens mais... Olha assim, de repente, você viu a tecnologia que ele trouxe em questão de ano, 2, 3, 4, 5 anos, o cara está querendo ir para a lua, está querendo fazer isso, está fazendo aquilo. É o que Deus profetizou. Vai aumentar a ciência, ela vai se multiplicar rapidamente, vai fazer tudo isso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Tinha mais coisa para falar, mas eu estou vendo que a hora passa rápido, o tempo é curto e já deve estar, ainda tem alguns minutos. São 20, né? Eu vou continuar mais um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês? Irmão, a qualquer momento pode estourar tudo isso. Você viu o que está acontecendo aí? Israel não estava em guerra esses dias? Não fizeram um acordo de paz? Qual foi a negociação do acordo de paz de Israel? Qual foi? Ele vai dar a Cisjordânia, né, uma parte lá da Cisjordânia, vai dar uma parte do país de Israel, eles vão dar para esses camaradas horríveis aí, né? São tudo terroristas, sabe para quê? Em troca, para dar um lugar para fazer para eles o templo de Jerusalém. Porque Jesus só vai voltar quando o templo de Jerusalém estiver pronto. Falta pouco tempo. Você acha que demora para fazer um templo? Antigamente demorava. A tecnologia que é hoje, esse templo aí pode sair em 3, 5 anos, 3 anos, sei lá eu. Logo esse tempo. Se formar o tempo, Jesus vem e derrota tudo isso daí. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, o tempo está curto, meu irmão. O tempo está curto. Nós estamos aqui ainda. Vamos chegar diante de Deus com as nossas mãos cheias. Cheia. Sabe o que é cheia? Cheia de alma. Senhor, o Senhor me deu a vida, me deu a salvação. Eu granjeei, está aí, ó. Eu ganhei 100, olha, 100 almas. Você quer ver só? Billy Graham, quantos homens ele ganhou? Pedro, quantos homens naquela época ganhou? 3.000. Quanto tempo nós somos evangélicos? Será que a gente ganhou pelo menos 10 pessoas? 10 pessoas? Como que nós vamos chegar diante de Deus? Deus, olha eu aqui, ó. Ele sabe o que ele pode falar? Eu não te conheço. A Bíblia fala. Pô, mas eu curei, eu orei, eu fui na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele fala, eu não te conheço. As 10 virgens não tinham o quê? Unção. 5 não tinha, 5 tinha. As 5 subiu com Jesus, as outras 5 ficaram. Por quê? E elas não eram todas elas virgens? Tinha diferença? As 2 virgens. As 2 foram buscar Jesus, estavam juntos lá o tempo todo, só que só 5. E por que as outras não subiu? Ah? Por que a outra não subiu? Despreparação. Nós estamos despreparados, irmão. Vamos nos acordar, vamos orar, vamos buscar aqui. Vamos, as irmãs que têm tempo,
Os irmãos que têm tempo no culto de oração, que está tendo de manhã, venha orar, venha buscar. A gente só tem a ganhar. Olha, quando você é abençoado nas orações e coloca o seu nome lá no livro da vida, aqui também você é abençoado. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, de maneira alguma passará necessidade. E aí vai andar com abundância. Não é que nessa igreja não, que fica pregando aí, ó, olha, aqui o envelope, dá tanto que você vai ser abençoado. Não é isso não, é almas. É dedicação diante de nosso Deus. É aí que você consegue. É aí que você conquista o amor de Deus. É dando o seu corpo racional, o seu amor que está dentro de você. Glória a Deus. Aquelas irmãs levou lá. Olha, de repente, o Senhor demora a vir. Eu tenho que ter, sabe o quê? Unção. Eu tenho que ter óleo de azeite. Seria o quê? O Espírito Santo dentro de mim tem que estar comigo. Ah, Jesus chegou, eu estou apto a subir. Olha, irmão, dei tudo isso para o Senhor, ganhei almas para o Senhor, dei minha vida. Quantas pessoas no passado não negaram a Deus, dando a sua própria vida? Eu quero ver agora, do jeito que o povo está indo, quando chegar aqui na época do anticristo, quem que vai falar, né? Eu prefiro morrer do que negar a Cristo. Se hoje, que está tudo liberado, ele não dá a vida dele para Cristo, você acha que naquela época ele vai dar? Fala a verdade, vão dar? Vai ser mínimo pessoas que vão dar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque não tem uma base, não busca, não dá o amor, o que tem dentro do coração. Olha para você e fala, como está o meu coração diante de Deus? Nós estamos prontos para fazer algo para Ele? Porque, meu Deus, você teria coragem de pegar um filho seu e crucificar por um amigo? Não, meu irmão, não morre não. Eu vou dar meu filho para morrer no seu lugar. Quem tem coragem aí, levanta a mão. Fala. Ah? Ninguém, né? Nem eu também. Não tenho coragem de fazer isso. Somos humanos. Deus é Deus. Mas ele pegou o maior amor que ele tinha no filho, ele falou, mas eu vou dar. Eu conquistou, depende de nós. E Deus está lá, hein? Você sabe que Jesus está no trono, ele está diante do trono, falando para Deus, Deus, sabe por que está demorando? Porque ele está lá. Pai, espera mais um pouquinho. Ah, olha, aquele está quase aceitando Jesus, olha lá. Pai, mais um pouquinho, mas ele vai melhorar. Pai, não vem agora não. Não acaba agora não, pai. Olha, aquele lá vai, ele está lá suplicando. A Bíblia diz que nós temos um advogado. Você fica sabendo também que o Satanás está lá. Olha, se pode vir, aquele pessoal lá não está com nada, ele está simplesmente nos acusando, como acusou Jó lá no céu. Esse camarada aí fez isso. Não merece a salvação, não merece. Mas Jesus está lá, dá mais um tempo. E nós estamos aí, ó, fazendo festinha, se desligando, não entregando o nosso coração. O que eu estou fazendo isso? Isso não, é para nós ter um alerta só. Não estou falando o que vocês fazem, mas isso é só um alerta. É um alerta que nós temos que ter, parar uns minutos durante a noite e fazer uma meditação. O que eu tenho que fazer para realmente receber a presença do Espírito Santo, para quando Jesus vir, eu chegar? Será que da maneira que eu estou, eu vou subir? Nós temos que fazer essa avaliação. Não precisa ninguém ficar falando. Cada um de vocês sabe quem você é. Jesus conhece o coração de cada um. E até o meu também. Tá? Agora, irmão, está aí a palavra. Espero que eu não ofendi ninguém. Espero que serviu para alguma coisa, porque o que eu tinha de falar foi o que Deus colocou em meu coração, e essa palavra não é minha, ela está na Bíblia. Quem quiser saber mais, vai lá na Bíblia, está tudo escrito lá. Vai ver que eu não falei nada fora da palavra de Deus. Amém? Meu irmão, eu agradeço e peço a oração da igreja por mim, tá? E pela minha esposa, em nome de Jesus. Obrigado. Fique de pé.
Glória a Deus por essa palavra. Interessante nela, se você prestar atenção, fala que o fim chegará. E é certo que Jesus vai voltar. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus vai voltar, querido. Fala para ele mais uma vez: Jesus vai voltar. E é certa essa vinda dele. Ele prometeu, quando ele morreu e ressuscitou, que um dia ele voltará. E está certa a vinda do Senhor. E o texto que nós lemos em Daniel fala que o fim chegará. Só que o interessante é que fala que nos foi dada uma ordem de reconstruir Jerusalém. E a Jerusalém não é a Jerusalém física como nós conhecemos ela, eu considero ela como nossa vida. Nós precisamos reconstruir a nossa vida. Precisamos realmente purificar o nosso coração, porque o Senhor Jesus vai voltar. Nós precisamos, como o pastor falou com propriedade aqui, precisamos orar mais, jejuar mais, meditar mais, falar daquilo do que o Senhor tem feito na nossa vida para o nosso irmão, nossa irmã. E eu quero te convidar nessa noite a você se posicionar diante de Deus, reconstruindo a sua história, reconstruindo a sua vida, reconstruindo o seu destino, para que quando o Senhor voltar, você possa ser realmente agraciado e levado junto para Ele, em nome de Jesus. E o texto ainda fala no verso 25 que nos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída. Então hoje nós vivemos momentos cruciais, momentos desafiadores, momentos difíceis, mas ainda assim, em tempos difíceis, nós seremos reconstruídos, porque a palavra de Deus diz que a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. A obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Não vai terminar pela metade, mas vai chegar até o fim da obra que tem que ser feita na tua história, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, orar por você. Põe a mão no seu coração. Se há alguma área na tua vida que precisa ser reconstruída, apresenta diante de Deus. Fala: Deus, eu tenho me perdido, eu tenho me afastado, ou eu tenho deixado de meditar tanto quanto eu poderia. Não tem sido um prazer. Orar então nem se fala, Senhor. Coloca diante do Senhor a área que está dificultando o seu aproximar de Deus. Coloque diante do Senhor a área que está abrindo uma brecha na sua vida, para que coisas ruins aconteçam, para que o inimigo acesse e destrua o teu sonho, destrua o teu propósito, destrua a tua vida. Coloca diante de Deus realmente as áreas que precisam ser transformadas, precisam ser libertas, em nome de Jesus, para que realmente possa ser reconstruído as fortalezas da tua vida, possa ser reconstruída a tua história, ser reconstruído o teu destino, que você viva uma vida surpreendente em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero que você saia daqui em obras, em construção, com a mão na massa e realmente olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, querendo se parecer mais com Ele, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos diante do Senhor, Pai. Uma palavra foi dita que o fim chegará. A tua vinda é certa, Pai. O Senhor voltará para nos buscar. Isso, o Senhor diz que não tardará, Pai, que a tua vinda é certa. E nós realmente estamos aqui, Pai, nos colocando diante do Senhor, Pai, nos colocando diante da cruz do Cristo, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser reconstruídos, Pai, ser fortalecidos no Senhor, Pai, Senhor, ser transformados, não sairmos daqui como entramos, Pai, quebrados, sem esperança, Pai, desanimados, Pai, sem forças, Pai, sem fé, Pai, sem amor, Pai, nos sentindo rejeitados. Não queremos sair daqui desta maneira, Pai. Nós queremos sair daqui transformados e tocados por Ti, Senhor. Queremos sair daqui sabendo que há um Deus que nos ama, Pai, sentindo esse amor no nosso coração, sentindo essa presença em nossas vidas, Pai. Queremos sair daqui renovados, Pai,
Queremos sair daqui animados, Pai, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, Pai. Queremos sair daqui começando essa reconstrução de vida, Pai. Reconstrução de intimidade com o Senhor. Reconstrução de relacionamento com o Senhor, uma vez que foi perdido no Jardim do Éden, mas foi restaurado em Cristo Jesus, Pai. Nós queremos começar a voltar ao primeiro amor, Pai. Voltar a sermos, Deus, alegres, felizes, sermos realmente amáveis, Pai, hospitaleiros, Pai, generosos, Pai. Queremos, Deus, realmente ser reconstruídos, Pai, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai. Nessa noite existem pessoas aqui, Pai, Deus querido, que precisam, Senhor, da Tua mão de poder, Pai, em situações que não tem como o homem resolver, Pai, em situações que não tem como o homem atuar, Pai, porque essas situações são impossíveis, Pai, mas para o Senhor tudo é possível, Pai. Então nós te convidamos, Senhor, entra na nossa casa, Pai, entra na nossa vida, Pai, faz morada em nós, Senhor, faz morada em nós, faz morada em nós e transforma a nossa história, Pai, que a nossa Jerusalém, a nossa vida, Pai, seja fortalecida, Pai, seja, Deus querido, construída uma nova fortaleza, Pai, seja fechado brechas na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós te convidamos, Senhor, entra na nossa vida, Pai. Te permitimos, Pai, pôr as coisas no lugar, Pai. Te permitimos, Deus, realmente, Pai, tirar o que não presta, Pai. Permitimos ao Senhor nos libertar das coisas que nos prendem, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, como o pastor falou aqui, Pai, que o Teu Espírito nos batize, Pai, nos renove, Pai, nos vivifique, nos avive, para que nós não sejamos pessoas mortas, mas pessoas vivas, Pai, porque para a vida o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou das mortes, Pai, e nos trouxe para a vida e uma vida abundante, Pai. Nessa noite nós colocamos diante do Senhor a nossa história, a nossa vida, nosso destino, nosso futuro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos louvar uma canção. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Declara, igreja. Veja os tronos, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se quem não louvará, quem não
exalte ao Senhor. Diga, importa que Ele cresça, aleluia. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Só a igreja, importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Aleluia. Importa que o Senhor cresça, Pai. Importa que Ele Importa que o Senhor cresça, Senhor. maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Aleluia. Celebra o Senhor. Importa que Ele cresça. Importa que Ele seja o único Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Erga suas mãos dos céus. Fala, Deus, importa que o Senhor cresça. Importa que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Importa que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Importa que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Mais do Senhor e menos de mim, Pai. Mais do Senhor e menos de nós, Senhor. Queremos refletir a Tua glória, refletir a Teu amor, Pai, refletir a Tua santidade, Senhor. Importa que o Senhor seja o único Senhor em nossas vidas, Pai. Nessa noite nós entronizamos o Senhor, Pai. Destronamos de nossas vidas tudo aquilo que toma o Teu lugar, Pai. Destronamos de nossas vidas, Pai, o Netflix, Pai, as redes sociais, a nossa casa, a nossa família, o nosso recurso. Nós destronamos, Pai, do centro da nossa vida, Pai, e colocamos o Senhor, Pai. Que o Senhor seja o único Senhor. Importa que o Senhor cresça, que o Senhor seja, Pai. Que o Senhor, Deus, realmente permaneça entronizado na nossa vida, Pai. Para que possamos fluir no Senhor. Para que possamos voar no Senhor. Para que possamos prosperar no Senhor, Pai. E completar a obra, Pai. Completar a obra para a qual nós somos chamados. Aleluia. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, Pai. Toma o Teu lugar em nossas vidas, no nosso coração. Que nós possamos voltar para nossos lares, levando essa graça, Pai.
levando a tua glória, levando o teu poder, Pai, abençoando o lugar onde nós estaremos, Pai, abençoando o ambiente em que nós estaremos, Pai, transformando, Pai, vidas, Pai, transformando momentos, Pai, transformando lugares, Pai, em nome de Jesus, pela glória manifesta na nossa vida nessa noite, Pai, pelo poder manifesto nesse lugar, Pai. Que importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares, conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação e comunhão com o Senhor, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluia.